Ó, tem todo um esquema, a imagem chega devagarzinho, você viu que chique? Né? Gente, bom dia. Isso aí, já imprimiu, isso aí, Dani. Gente, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Né? Agora estamos gravando a aula aí, ok? Nossa segunda etapa, né? Nosso segundo dia de aula aí sobre suporte básico e suporte avançado de vida. Ontem nós tivemos a oportunidade de discutir a primeira etapa, falando um pouquinho da questão conceitual do que é PCR, falando um pouquinho aí da reanimação cardiopulmonar, comentamos aí da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar e extra-hospitalar e partimos aí para identificarmos o que significava o suporte básico e o suporte avançado de vida. Lembrando que todas essas orientações, essa aula, ela tem embasamento aí na American Heart, nos protocolos aí internacionais, né? E no suporte básico, a gente discutiu um pouquinho o que era o suporte básico, começando lá pelo CABID, né? E depois a gente evoluiu lá para o ABCD do suporte avançado, discutimos as particularidades, lembrando que o suporte básico é sempre, eu estou pensando nos procedimentos, né, em tudo que a gente realiza de maneira externa ao paciente. E no suporte avançado, as medidas invasivas, né, Marcos, que a gente comentou? Eu penso no suporte avançado, as medidas invasivas. Isso mesmo, professor. Né? Medidas invasivas que a gente diz é o quê? Tubo, né? Depois você vai fixar, você vai auscultar, depois você vai pegar acesso venoso, checar As, ritmo, sangue as hidróxido. drogas, né? Isso, muito bem. E depois verificar o diagnóstico diferencial aí, o que levou esse indivíduo à parada. Falamos dos 4 mecanismos de parada: taquicardia ventricular sem pulso. Lembrem-se sempre de falar que é uma taquicardia ventricular sem pulso. Sem pulso e fibrilação ventricular, né? Isso, que são os 2 ritmos chocáveis. Falamos um pouquinho aí sobre a AESP, atividade elétrica sem pulso, e também comentamos a respeito aí da sistolia. Né? Então, comentamos e também falamos da desfibrilação, explicamos um pouquinho de cardioversão também, né, que é importante, sendo que é o mesmo aparelho, mostramos aí o funcionamento do DEA, enfim, e fizemos toda essa explanação. E hoje a gente parte para a segunda etapa, né, desse suporte básico e avançado de vida, onde nós vamos discutir na aula de hoje, olha só, quais são as vias de acesso para a medicação na PCR, né? E essas vias de acesso, como que a gente vai manusear, como que a gente vai funcionar, e até mesmo como que a gente vai medicar, porque para algumas vias a gente tem algumas particularidades que talvez alguns de vocês tenham já essa informação, tenham aprendido, ou eventualmente acabaram esquecendo, ou ficou mesmo sem essa informação. E a gente tem que se atentar, porque, como eu falei para vocês, o atendimento à parada cardiorrespiratória, para a gente ter sucesso, isso é um conjunto. É um conjunto onde eu tenho que saber fazer, desde lá, uma compressão adequada, eu tenho que saber fazer, né, uma medicação na hora adequada, saber fazer da forma correta também, porque às vezes eu posso fazer uma medicação junto com a outra, e isso pode dar uma interação medicamentosa, e uma medicação pode inativar o efeito de outra. Tudo isso pode acontecer. Né? Pensar na ventilação adequada. Então, esse conjunto é que faz com que nós tenhamos sucesso, que o indivíduo tenha aí o retorno da circulação espontânea. Né? Depois, o manejo das vias aéreas. Né? A gente já comentou um pouquinho na aula passada, mas hoje a gente vai falar dessa relação de como que a gente pode utilizar aí, né? O AMBU, quando o paciente ainda não está entubado, depois que está entubado. Algumas particularidades num paciente que depois ele parou, ou senão ele está lá em ventilação mecânica e evolui para a parada. Quais são os cuidados que a gente tem que ter no atendimento à parada num paciente que está sob ventilação? Paciente que tem traqueostomia, como é que eu vou ventilar esse paciente na parada? Então, olha quantos detalhes tem. As causas reversíveis da PCR, né? A gente vai conhecer e saber os motivos. É aqui que ele falou, lá no suporte avançado, a letra D, o diagnóstico diferencial. Aqui a gente vai identificar algumas possíveis causas que levaram o indivíduo à parada e que a gente tem como reverter, tá? E depois também falar um pouquinho dos cuidados, depois que esse indivíduo, né, teve aí
ele teve a parada, você fez a reanimação, esse coração voltou a bater, então ele teve o retorno da circulação espontânea. E o que fazer? Quais são os cuidados aí que a gente tem que ter? Tá? E a gente fecha aí a nossa segunda parte dos cuidados e o atendimento a uma parada cardiorrespiratória. Tá bom? Isso é muito importante que a gente saiba. Então vamos lá, para a gente começar. Vias de acesso. Por onde eu vou realizar aí a administração das drogas durante uma parada, né, cardiorrespiratória. A via de acesso mais comum é o quê? Você pegar um acesso venoso, não é isso, Marcos? Né? O cara parou, ele está lá. Positivo, professor, isso mesmo. Né? Se ele está parado, se ele está lá, se ele normalmente ele está hospitalizado, ele já está internado, Já tem então uma via, às vezes, né? exatamente. Então, na maioria das vezes, ele já tem uma via de acesso venoso. Né? Então, isso teoricamente me facilita, né? Você perde menos tempo com isso. Correto. Né? Eventualmente, o indivíduo pode ser que esteja lá, mas só está com medicação oral, enfim, perdeu o acesso, ou ele vem de fora. Né? Você está no PS e ele vem de fora, e você tem que funcionar. E nem sempre ele tem condições de acesso venoso. O paciente, às vezes, já vem desidratado, tem pacientes que são muito obesos, e às vezes você não tem essa via fácil, né? Você fala, vai na jugular, mas às vezes não é visível, ele pode estar edemaciado. Então, existem algumas condições que impactam diretamente nesta facilidade de você pegar acesso venoso. Às vezes idoso também com pele muita equimose, né? Às vezes Isso, difícil, muita muito equimose, difícil. exatamente. Aquela pele que vai se dissolvendo, né, que a gente chama de pele Com certeza. friável, né? E às Difícil vezes a pegar. gente não tem essa condição com facilidade de pegar o acesso venoso. Isso mesmo. Então, além da via, né, esta via, que nem sempre ela está tão disponível e fácil, você pode administrar as drogas da parada, utilizadas na parada cardiorrespiratória, via tubo, né? Que a gente chama de administração endotraqueal, tá? A gente vai contar aqui algumas particularidades quando você for administrar as drogas via tubo, existem alguns detalhes, alguns passos que a gente tem que seguir para quê? Para você ter sucesso, né, nesta via de administração. Porque, teoricamente, não é, você vai administrar a mesma droga intravenosa, só que intravenosa ela já entra direto na corrente sanguínea e o efeito é praticamente quase que imediato. Quando você vai fazer por outras vias, a gente tem que entender que essas outras vias demoram um pouco mais, até para a questão de absorção, né, de metabolização. Então, existem as particularidades que a gente vai contar na endotraqueal. E a gente tem outra via de acesso que é comum também quando esse paciente não tem condições de acesso venoso e esse paciente às vezes não foi entubado ainda. Então a gente tem uma outra via, que é a via intraóssea. Né? A via intraóssea é uma via também muito utilizada. É muito utilizada em pediatria, gente, né? Via intraóssea. Tá? A gente vai discutir aqui. Ou no APH, que a gente vai ter aula futuramente, no atendimento pré-hospitalar. Então o paciente está lá na rua, ele foi atendido em um acidente de carro, em casa, enfim, teve um mal súbito e teve uma parada. Então, quando chega lá os profissionais do SAMU, ou os profissionais do GRAU, né, o Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências, que é o médico e enfermeiro que anda com os bombeiros, já viram aqueles macacões lá cor de laranja? Então, às vezes, precisa pegar uma via de acesso, está lá na rua, e esse paciente não tem condições, às vezes, como eu falei, de uma condição fácil de pegar um acesso venoso, o que acontece? Né? O médico ou o enfermeiro treinado e capacitado vai lá e funciona uma via intraóssea. Então é muito comum o resgate, o SAMU trazer pacientes em parada que precisaram ser, né, medicados e que a medicação foi feita intraóssea. A gente vai ver aqui como que funciona, tá bom? Então é bem essas vias aí. Então vamos começar falando um pouquinho da via intravenosa. A via, se eu estiver indo muito rápido, se vocês tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Marcos, Dani, Pan, Isabela, Tranquilo, professor, tá tudo ótimo. tá bom? Isabela, tá me ouvindo bem? Eu não ouvi seu áudio hoje. Tá tudo bem, Isabela? Tá aí. Tá? Beleza? Só ouvi um chiado.
Então tá bom. Então a via mais comum de se fazermos aí medicações durante a PCR é a via intravenosa, né? Vamos pegar uma veia periférica, né? O lugar mais comum de se pegar esta, né, da gente pegar um acesso venoso, uma veia é no braço, não é? Que é o mais comum. Mas durante a parada, às vezes procura no braço e não acha. Você vai para a jugular, né? A jugular externa, lembrando que a gente tem a veia jugular interna e a veia jugular externa. Quando nós funcionamos um acesso venoso, nós enfermeiros, nós funcionamos o acesso na veia jugular externa. A veia jugular interna normalmente é utilizada para quê? Pelos médicos, quando eles vão passar o catéter central, né? Eles utilizam a veia jugular interna, né? Não é a veia jugular externa, tá? Só para efeito de curiosidade. Então, peguei um acesso venoso, tá? Como que a gente vai administrar? Como que é comum? Toda vez que você fizer a medicação intravenosa, nós sempre temos o hábito, porque a medicação ela é feita aí, que a gente fala, em bolos. Medicação em bolos é medicação pura, né? Então a gente vai falar já já de algumas medicações, mas vamos imaginar. Vamos fazer a adrenalina. A adrenalina é uma ampola que ela tem 1 miligrama ou tem 1 ml. Ah, legal, Bela, beleza. 1 miligrama ou tem 1 ml, certo? Então, se você fizer aspirar essa ampola numa seringa e administrar, provavelmente esse 1 ml ele vai ficar parado aonde? Vai ficar parado lá no Polifix, né? Na extensão, Correto. não é? Então, toda vez que eu faço uma medicação na parada endovenosa, o que é comum? Eu faço essa medicação em bolos pura, 1 miligrama ou 1 ml da adrenalina, por exemplo, e na sequência eu já tenho que estar com o quê? Com soro fisiológico ou água destilada, para empurrar essa droga para a veia. Então eu vou administrar aí, ó, né, 10 a 20 ml, vou empurrando, para aí vai entrar na corrente sanguínea e vai até, né, o coração e vai começar a fazer os seus devidos efeitos. Tá? Para funcionar, o ideal é que a gente não. Lembra que nós falamos na aula passada? Você tem que interromper as compressões torácicas o mínimo possível. Às vezes, há necessidade de você falar para a pessoa, né, que você vai funcionar. Dá uma paradinha, que o cara para 1, 2, você tem que funcionar. Por quê? Né? Porque você para a compressão, pode comprometer, né, essa circulação sanguínea. Lembra que eu falei para vocês? O débito cardíaco durante a PCR, uma compressão bem feita, representa 30% do débito. Então, eu não posso ficar parando essa compressão, tá? Então, todas as vezes que eu fizer uma droga endovenosa, eu tenho que empurrar essa droga com 10 ou 20 ml de soro fisiológico. Aqui eu coloco uma observação. Toda vez que você fizer essa droga nos membros superiores, nos braços, o ideal é que eu faça a droga e eleve o membro. Por que eu elevo o membro? Para que a droga chegue mais rápido no coração, não é isso? Isso, é gravidade. Então eu É. empurro e levo o braço. Ô, Professor, professor, oi. só uma dúvida. No caso, deixar um soro instalado, colocar lá uma torneirinha e for administrando a droga, o próprio soro vai conduzindo a droga, isso é correto ou não? Ó, existem Ou pessoas. não é ideal? Ou não é ideal? Assim, na realidade, o ideal é que você não fizesse isso. Porque Hum. você acaba, muitas vezes, você Diluindo a acaba mais, é isso? diluindo mais. E é comum isso acontecer. Na parada, instala um soro, não é assim? Na parada, Isso. instala o soro e vai administrando a droga naquele filtro. O ideal é que você faça direto no Polifix, para a droga ir menos concentrada, mais concentrada, Mais entendeu? concentrado. Uhum. Esse é o ideal. Mas o que a gente vê na prática, tem um soro lá instalado e vai só fazendo ali, Fazendo isso. não é? Correto. É o que é comum a gente fazer. Então, nos membros superiores, é comum você elevar o braço para a gravidade, para acelerar. Né? Professor, membros inferiores se faz, não é comum se fazer isso. Pode até, né? Você faz a droga, mas não é comum ficar levantando as pernas do indivíduo. Nem na jugular você ficar levantando a cabeça. Tá? Essa prática é feita normalmente o quê? Nos membros superiores. Até porque às vezes o paciente é pesado, você não vai ficar levantando perna, essas coisas, tá? É assim que funciona. E nunca interromper as compressões. E a É que, jugular também é mais proximal, né?
Muito proximal, é verdade. É. Muito proximal. Tá? Alguma dúvida, gente, E relacionada aí? dependendo também, uma punção na jugular, às vezes atrapalha na hora da intubação, da massagem, do ambu. É, tem que ser, se funcionar na jugular, tem que ser calibroso, ideal, até porque, como a Dani falou, essa movimentação vai funcionar. Imagina, está na jugular, ali você tem que fazer a droga, o médico está tentando entubar, então uma situação acaba atrapalhando a outra. É verdade. Porém, às vezes é a única via, né? Certo? Alguma dúvida via endovenosa? Não, professor, tudo ok. Beleza. Vamos aqui agora na via endotraqueal. A via endotraqueal é no tubo. Então, o paciente chegou, o paciente ele foi admitido lá, todo mundo tentando pegar um acesso venoso e não consegue, por essas questões que nós falamos. O cara está desidratado, ele está edemaciado, é um paciente idoso, é um paciente obeso, enfim. As condições clínicas dele, às vezes, dificultam aí a localização para você puncionar um acesso venoso, enfim. E o tempo vai passando, o médico já entubou, e aquilo que nós falamos, a reanimação, ela se dá com efetividade, com sucesso, quando a gente executa todas as etapas em tempo hábil da melhor maneira, a compressão, as drogas e o choque, não é isso? Tá? E a ventilação. Então, tem alguém já na compressão, bonitinho, conseguiu entubar, está ventilando, e as drogas? Né? Precisa administrar, ninguém consegue pegar acesso venoso. Mas já tem o tubo. Então, no tubo dá para fazer droga, professor? Dá. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, quais são as drogas que eu posso fazer via tubo? As drogas que eu posso fazer via tubo, está aqui embaixo ó, no slide. Adrenalina, também conhecida como epinefrina. A gente tem que ficar antenado, porque eu já vi pessoas atendendo parada de falar assim, ó, eu já vi isso. Pega uma adrenalina e a pessoa ficar parada na frente do carrinho e falou, não tem adrenalina. Por quê? Estava escrito lá epinefrina. E o cara perdendo, às vezes, segundos, minutos valiosos ali, juro por Deus. Porque ele não sabia, o auxiliar não sabia que epinefrina, eu não lembro se ele era novo de casa, enfim, mas eu presenciei essa situação. E ele falou, não tem adrenalina aqui não. Só que tinha, era epinefrina, tá? Naloxone é o Narcan, tá? Narcan é muito utilizado aí para reverter aí a intoxicação por opioides, tá? Então, é o Narcan. A atropina, a gente vai contar na atropina algumas particularidades já, mas a atropina ela pode ser feita via tubo também. E a lidocaína, tá? Lidocaína. A lidocaína, gente, é aquele anestésico mesmo que o médico utiliza para fazer sutura, para fazer... A xilocaína, né? Popularmente fala xilocaína. Exatamente. Só que ela é a lidocaína 2% sem vasoconstritor. Sem vasoconstritor, isso. Então, essa medicação, gente, ela é um potente antiarrítmico também, para quem não sabia. Lidocaína 2% sem vasoconstritor, tá? Ela pode ser feita também no tubo, tá bom? Oi, alguém perguntar? Então, beleza. Essas são as medicações que são permitidas e que são comuns, que são facilmente aí absorvidas aí lá na árvore brônquica, tá? Pode ser que tenha alguma literatura que fale outras drogas, mas essas drogas são as drogas que são recomendadas fazer no tubo, tá bom? Não pode ser que fale, ah, professor, mas eu já vi, eu já li. São as particularidades, mas essas é que a gente, de acordo com a American Heart, essas que são as indicadas para serem realizadas, tá, eventualmente aí no tubo, tá? Só que, uma das particularidades, quando eu vou administrar uma droga endovenosa, e o médico fala assim, ó, Dani, faz 1 miligrama, ou ele pode pedir em miligrama, ou pode pedir em ml, ou pode pedir em ampola, uma adrenalina. Porque 1 ml é igual a 1 miligrama, que é igual a 1 ampola, porque na ampola só tem 1 ml. Então, se ele falar assim, faz uma ampola de adrenalina,
endovenosa, eu vou fazer vou aspirar uma ampola e faço. E vou empurrar com água ou com soro, não é isso? Quando eu faço no tubo, Exato. então, quando eu faço no tubo, uma das particularidades é que eu sempre tenho que dobrar a dose. Então, se ele pede 1 ml ou uma ampola, eu vou aspirar e vou fazer 2 no tubo. Porque a própria absorção via árvore brônquica, ela é um pouco mais lenta. Então, eu vou dobrar a dose daquilo que ele está pedindo e vou diluir para 10. Então, se ele fala assim, faz 1 miligrama ou faz uma ampola, eu vou aspirar 2 e diluo para 10. Então, eu vou administrar no tubo 10 ml. 2 ml da droga e diluído em mais 8 de água destilada no tubo. Deu para entender? Então, Deu sim. via tubo, eu sempre dobro a dose e diluo para 10. Ok? Completo para 10 ml de soro fisiológico, aí eu faço no tubo. Só que o que é comum a gente ver? O povo pegar e jogar no, né? Joga João, direto, todas coloca as no... medicações, desculpa, todas as medicações feitas no tubo é sempre dobrada, isso. Sempre dobrado. Tá, Dobra a dose e dilui para 10. tá bom. Tá? Mas não jogar direto no tubo, né, professor? Não. O ideal é assim, colocou no tubo, normalmente o que a gente vê, Marcos? O pessoal coloca no tubo, aí você conecta o ambu e ventila para espalhar lá na árvore brônquica. Sim. Só que aqui eu vou contar um detalhe para vocês que talvez algum não saibam. Toda vez que a gente for fazer medicação no tubo, a gente tem que fazer a medicação e instalar o quê? Uma sonda gástrica. Você põe uma sonda gástrica no tubo, cara, você está ambusando. Vai fazer a medicação, desconecta, coloca a sonda. Por quê? Quando eu coloco a sonda e ela vai ultrapassar ali a ponta do tubo, né? Ela vai direcionar a ponta para um lado direito ou para o lado esquerdo, lado da árvore brônquica, correto? Por que isso? Correto? Por que isso? Aí você faz na sonda. Por quê? Quando você administrar, o que acontece? Essa droga ela vai se localizar num local só da árvore brônquica, então você facilita, você aumenta a área de concentração e absorção. Quando você só joga no tubo e começa a ambusar, esta droga pode ficar droga no tubo, pode ficar, uma parte vai para o lado esquerdo, uma parte vai para o lado direito. Então, esta droga pode se espalhar, lógico, em todo o pulmão, em uma quantidade menor, menos concentração, então demora a absorção. Então, o ideal é que a medicação endotraqueal seja realizada através de uma sonda. Aí eu ponho a sonda, administro a droga, tiro a sonda, ponho o ambu e ventilo. Deu para entender? É assim que a gente tem que fazer. Tá? Então, drogas via endotraqueal. Sempre dobrar a dose. Diluir para 10 ml. E para administrar, instalar uma sonda gástrica para que o quê? A droga se direcione por uma região só e seja mais facilmente absorvida. Tá? E toda vez que eu faço a droga endotraqueal, eu vou conectar o ambu e vou hiperventilar. 1, 2, 3, para quê? Para essa droga se espalhar mais facilmente aí naquela área onde ela, na árvore brônquica ali. Deu para entender? Dani, Isabela, Marquinhos, Pan. Deu sim, tô anotando aqui. Certinho, professor. Tranquilo. Tá? Quais as drogas? Adrenalina, o naloxone, a atropina e a lidocaína podem ser feitas. Beleza, joia. Qualquer dúvida, estou aqui, tá? Só ir falando. Já sei fazer a droga endovenosa. Já sei que a droga via endotraqueal pode ser realizada. Lembrando que eu sempre vou dobrar a dosagem. A gente tem que só ficar esperto o seguinte. O médico sempre pede de ampola em ampola. Se você vai fazer no tubo e ele já fala assim, né? Para Isabela, faz 2 miligramas no tubo. Você não vai dobrar para 4. Você vai perguntar, doutor, essa 2 miligramas já está dobrado, né? Eu confirmo, porque eu sempre faço de 1 miligrama em 1 miligrama. E é comum um médico falar, de repente ele já quer te induzir, né? Já te falar, olha, faz os 2 miligramas no tubo.
Aí, como eu falei que você tem que dobrar, você vai fazer 4. Não. Aí você só questiona o médico. Você fala, doutor, esses 2 miligramas via tubo, você já está dobrando, é isso? Ele só vai confirmar isso, já é dose dobrada. Ah, beleza. Tá? Porque se de repente ele fala, faz 2 ampolas, aí você vai colocar 4, porque meu professor falou que eu tenho que dobrar. Mas o ideal é que seja o quê? De 1 em 1 ampola. Tá bom? A gente tira, a gente sempre confirma antes de fazer. Eu estou falando isso porque eu já vi o médico falar para o auxiliar que está na medicação na parada, fala, faz 2 miligramas no tubo. E ele aspirou 4. Ainda bem que não fez, né? Quando eu vi, eu falei, o que você está fazendo? Aí ele pediu 2, não é para dobrar? Não, mas dobra. Doutor, já essa dose que você já está pedindo é dobrada? Sim, dobrada. Aí teve que desprezar 2 ml lá, para poder, porque ele já ia diluir para 10, né? Então a gente tem que ficar atento a essas questões aí. Intraóssea, olha só. Aí o paciente chegou, difícil condições de acesso venoso. Às vezes o médico não está ali ainda, né? Ele está parado, mas lembra que a gente já começou o suporte básico? A gente já começou a ventilar o cara, com a máscara, com o ambu. Alguém já está lá fazendo a compressão. Não conseguiram acesso venoso. Nisso o médico já está chegando, porque às vezes o médico não está lá na unidade ainda, mas a gente já começou a reanimação. Então, poxa, não peguei acesso. Poxa, não tenho tubo, né? Aí o médico chegou, não consegue entubar por alguma via, por algum problema, porque tem médico que às vezes não consegue entubar de jeito nenhum, gente, porque o paciente tem, às vezes, o pescoço, né, e a via aérea com certa desvio anatômico, não é tão fácil entubar quando a gente parece. Aí o médico fala assim, a gente precisa fazer as drogas, vamos puncionar uma intraóssea. Então a punção intraóssea é uma punção comum, gente, onde você já pegaram o ossinho de frango da coxinha, por exemplo, e quebrou depois que ele está cozido? Tem um negócio bem molinho lá dentro do osso chamado tutano, não tem? Sim. Né? Aquilo ali, na realidade, tutano, ele é uma rede de vascularização muito grande que a gente também tem dentro dos nossos ossos. Então, existem alguns pontos específicos onde são realizadas, onde pode ser realizadas aí a punção intraóssea. A gente vai mostrar para vocês quais são os pontos aqui. Tá? O lugar mais comum que é puncionado é o quê? É a região tibial, né? A região superior da tíbia. Então, a gente pode puncionar na região superior da tíbia, a gente pode puncionar aqui na região distal do fêmur, pode puncionar aqui na cabeça do húmero. Então, olha os pontos. Eu vou mostrar aqui um vídeo, as localizações onde podem ser puncionadas aí o acesso. Né? Tem uma agulha, normalmente tem uma agulha específica, tá? Mas eu sou da época, gente, quando eu comecei na enfermagem, que não era sempre que você tinha agulha específica para punção intraóssea. Hoje a gente tem a pistola, né, que a gente chama de draw, como se fosse uma furadeira. Hoje a gente tem também um dispositivo como se fosse um gatilho, né, principalmente o resgate tem muito isso. Você encosta, aperta o gatilho, a agulha já vai e se posiciona na região correta. Na minha época, muitas vezes não tinha agulha específica para punção intraóssea, quando eu comecei na enfermagem, e a gente começava, na enfermagem, né, o enfermeiro, que era treinado, ou o médico, ele puncionava com uma agulha 40x12. E às vezes existe essa necessidade ainda. Tá? Então, o que é muito comum aí, ó, região tibial, abaixo da tuberosidade aqui do joelho, tá? Ela sempre tem que ser puncionada assim de forma perpendicular, reta, tá? Que tipo de medicação vocês acham que pode ser feita via intraóssea? Todas. Eu acho que todas, né, professor? Todas, exatamente. Gente, até hemoderivados pode ser administrado via intraóssea. O ideal é que, vou falar para vocês, o ideal é que essa punção intraóssea, ela permaneça só para a situação de emergência. Assim que você conseguir estabilizar, por mais que você tenha dificuldade em pegar um acesso venoso, o médico passa um catéter central. É a mesma coisa via tubo.
Percebam que cada vez que a gente faz uma droga via tubo, quantos ml eu coloco no pulmão? Não eram 10 ml lá no tubo? Por quê? Só vou voltar aqui um pouquinho. Olha lá. Eu vou fazer a droga e vou diluir para 10. Se eu fizer 3 drogas aí, eu já tenho 30 ml de líquido dentro do pulmão. Então, eu estou causando um outro problema, eu estou encharcando esse pulmão. Então, o ideal é que a gente faça 1, 2 vezes, no máximo, essas drogas via endotraqueal. Enquanto isso, alguém já está tentando o quê? Pegar um acesso venoso, deu para entender? Ou, eventualmente, funcionar uma intraóssea. Aí, beleza. A gente tem essas limitações. A intraóssea, que ela permaneça no máximo, gente, no máximo, 24 horas, uma punção intraóssea, até que o médico pegue uma punção definitiva ou algum auxiliar técnico enfermeiro consiga puncionar um acesso periférico. Mas, caso contrário, a punção intraóssea é para uma situação de emergência, onde ela deve permanecer no máximo 24 horas, até que o médico estabeleça uma via de acesso venoso central, ou que alguém da enfermagem consiga um acesso periférico. Ficou claro isso? Qualquer droga pode ser utilizada via intraóssea, qualquer. Até mesmo a administração de hemoderivados pode ser administrada. A diferença é que vocês vão perceber, é muito mais lento, né? Você coloca um soro aberto, ele vai ficar pingando lentamente, tá? Porque é uma zona extremamente irrigada? É. Porém, ela não tem essa fluidez que tem um acesso venoso. Tá? Então, a gente tem que saber isso. Tá? É mais lento para você administrar, ok? Esse tipo de via. Tá bom? Ó, essa aqui é um tipo de agulha específica para a punção intraóssea. Notem que esse botão é justamente para você apoiar o polegar, para você empurrar. E esta parte aqui, gente, ó, ela serve como limitador. Esse limitador você vai infundir, perdão. Você vai furar aqui o osso até chegar nessa parte. Por quê? Ela vai ter aqui de 1 a 3 centímetros, conforme o tamanho da agulha, e ela vai parar aqui, neste limitador. Deu para entender? Aí você tira esse botão e aqui já tem a via de acesso venoso. Aqui é um cadáver, tá? A região de maléolo também, ó, também pode puncionar. Ó os locais que eu falei, ó. Onde é comum se puncionar? É comum se puncionar aqui, ó, na tuberosidade, na região tibial, tá? Abaixo do joelho. Você mede de 2 a 3 centímetros aqui, ó, da tíbia, daqui do joelho, e você punciona. Aí você punciona lateralmente, tá vendo? Não é bem em frente. Você pode puncionar em maléolo e você pode puncionar na porção distal do fêmur. Tá vendo? Mesma coisa, lateralizada. Também dá para puncionar aqui, ó, cabeça do húmero, tá bom? Esse aqui, ó, é o drill que a gente fala. O drill é como se fosse uma furadeira ou a pistola, tá? Para fazer a punção. Tem vários hospitais que já tem essa pistola aqui. Vocês já viram esses dispositivos de punção intraóssea onde vocês trabalham ou eventualmente em algum momento? Não, professor. Nunca viu, Marcão? Nem Eu a não. pistola, nem o drill, nem a Não. agulha, nada? Não, agulha já, mas Não. isso aí não. Ah, tá. Você já viu, Esses- Dani? Eu vi no curso que eu fui ver no Águia, a faculdade, graduação levou a legal. gente. É. No Águia e no Resgate, eles usam muito isso aqui, ó. Esse dispositivo aqui, ó. É chamado BON, se eu não me engano. Vou mostrar aqui. Tei, tudo bem, gente? Intraóssea? Vou mostrar um videozinho para vocês agora. Tá em inglês, mas dá para a gente Professor, Oi. Oi. só o médico que faz essa punção? Não, o enfermeiro, é o médico e o enfermeiro. O enfermeiro treinado, ele pode fazer. Eu já fiz vários. Tá bom. Tá? Isso não é privativo do médico, não. Se você tiver treinamento e souber funcionar, Dani, você pode funcionar, sem problema. Tá? Eu vou mostrar um videozinho agora do dispositivo, tá? Esse intraósseo, um dos dispositivos que é feito a punção. Tá em inglês, mas ela vai explicando. Por quê? Quando ela usa, por exemplo, essa moça aqui, ela vai usar o drill. O drill é a pistolinha, né? Que é como se fosse uma furadeira. Então, tem uma agulha, um dispositivo pediátrico e tem um dispositivo adulto. Por quê?
a agulha pediátrica ela é menor, né? Então, para não ultrapassar aí a zona, aquela zona de irrigação, de vascularização. Tá bom? I'm Dr. Jess Mason, and this video is going to show you placement of an EZ-IO in a real patient, in a real code, in a real hospital. But first, before you get too drill happy, let's go over what's in the kit so you know what to expect. It comes with a drill. Na furadeira. Without it, it wouldn't be so easy, would it? Comes with 3 needles. We've only got 2 today because we're on a budget. There's pink for pediatric, because all kids like pink. Agulha pediátrica. Blue, which is not shown, fits in most adult sites. And then yellow, which works well for the adult humerus and areas of adipose. So you can remember Agulha yellow, adulta. adipose. You're welcome. Enjoy your dinner. It attaches magnetically to the drill. And then once it's drilled into place, you're going to remove that stylet. Safety first. And then this proprietary dressing fits nicely. Esse é o fixador da agulha. Olha que chique. And then connect your tubing. And you're all ready to go. For the proximal tibia, you want to feel 2 finger breadths below the tibial tuberosity, and you're going to go on that anteromedial surface. So you're going to prep the skin, of course, first. Now, with your drill, here you're using the yellow one. The blue would also work. Yellow might be a little long, so you just don't want to hub it. You're going to advance it through the skin and then drill until you feel give. That's how you know you're in the Isso medullary deve doer. cavity. Don't push it beyond that because you don't want to go through the medullary cavity. Lógico, se ele estiver parado, não vai doer, né? And you can place that fancy, beautiful dressing. And now you can hook up your tubing. Olha a fixação que da hora. Some labs here, which is great for things like H&H and type and screen, but some of your elements of your chemistry panel are going to be very different from your serum levels, so you want to be careful. And remember, you can get Olha lá, aspirando. Vem sangue, ó. through an IO line. For infants and kids less than 6 years old, the proximal tibia is actually the preferred site. Here's some other options for Maléolo, ó. You Tá can vendo? go in the distal Região tibia tibial, as região de well. maléolo. Basically, it's like the medial ankle, where the medial malleolus meets the shaft of the tibia. Another option is the distal femur, and for that you would go 2 Região finger distal do breadths fêmur, above tá the vendo? wide condyles of the knee, and that's right smack in the middle. And finally, there's E cabeça do úmero lá também, ó. you go in the greater tuberosity of the humerus. Now, if you're going to do this in an awake patient, then I recommend using some anesthesia, and you can use my mnemonic 2 of 2 for 2 times 2. That's 2 cc's of 2% lidocaine over 2 minutes, then do a flush and wait. Aqui ela está falando que quando você punciona uma pessoa que eventualmente não está em parada, vamos pensar, a pessoa está viva ali. Você fazer um pouco de anestésico para aliviar, porque se a pessoa, né, isso deve doer bastante, entendeu? Muito legal, né? Você viu como é fácil funcionar com esse dispositivo? Com a agulha era O mais trabalho. procedimento não é externo, não, né, professor? Perdão. Gisele, Oi, Gi. Não entendi o que você falou, perdão. o procedimento não é estéril. Não, não, é como se fosse uma punção normal. Você viu que ela fez só a antisepsia, normal. fez antisepsia normal e funcionou. Aham. Tá? Não tem nada além aí de uma punção venosa que a gente faz. É o álcool a 70 para fazer antisepsia. É que com esse dispositivo ele facilita, né? Porque quando a gente vai usar agulha, 40x12 ou agulha mesmo de punção, você tem que pôr uma força danada para você furar o osso. Né? E a 40x12 Eu chega imagino. furado? Chega a furar. Eu já entortei a agulha já, de ter que trocar. Vai furar, entortou, você pega outra e fura. Caramba. 40x12 já, funcionei algumas vezes, viu? Até a chegada da agulha que não tinha dispositivo. É o risco-benefício, né? Tá? Mas é legal, gente, tem cursos, né? Tem cursos de punção intraóssea. Quem tem essa curiosidade, depois vocês dão uma olhada na internet. Eu não sei agora nessa época de pandemia, né? Mas tem muitos cursos aí de punção intraóssea. Pediátrica, adulto. Acho que vale a pena o enfermeiro fazer. Ô Dani, quando você foi fazer, foi uma demonstração ou foi um curso lá no Águia? Uma demonstração. Eles utilizaram qual dispositivo? Foi um revólver.
O Porque assim, revólver. ele só acabou, não tinha, só foi mostrando, não tinha nada, não tinha boneco, não tinha nada. A gente Ah, foi tá. conhecer como é que é a estrutura, como faz, como é o atendimento do Águia. Tinha um enfermeiro que passava pra gente quais as medicações, o que era mais usado, qual era o procedimento, essas coisas em si. Ah, que legal. É, Bacana. foi bem interessante, foi bem... É importante que tiramos foto dentro do helicóptero, tudo. É. Foi bem interessante, foi. Mas assim, foi só uma coisa básica mesmo. Aham. Mas é legal, né? É legal É a gente ter legal. esse tempinho, Ele tem uma né? estrutura bem legal, bem ampla, viu? Tem bastante coisa. Os Medicações, bastidores. É legal tem saber os bastante bastidores, coisa. né? É, tem uma estrutura bem ampla dentro deles lá. Hum. Olha só, já sei que pode funcionar venoso na parada, endotraqueal, lembrando sempre de quê? O que eu tenho que fazer? Endovenoso? Endovenoso não, Língua endotraqueal, 2, dobrar. Dobrar a Dobrar a dose dose. e usar sempre uma dobrar e sonda, diluir né? em 10. E administrar via Sonda, né? Da isso. gástrica. Põe a sonda, administra, puxa e ventila. Isso, muito bem. Até porque você fala, professor, lembra que eu falei? A gente vai fazer isso uma, no máximo 2 vezes, até você pegar um intraósseo e arrumar um acesso venoso. Então você não vai fazer muitas vezes. Deu para entender? Endotraqueal. E dá Sim, para professor. funcionar, intraósseo também. Endotraqueal e intraósseo, gente, são medidas mais emergenciais enquanto a gente não consegue estabelecer um acesso venoso, porque a droga precisa ser administrada. Tá bom? Então já sei, endovenoso, endotraqueal e intraósseo. A gente já discutiu um pouquinho. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Posso seguir? Marquinho, Dani, Gide, Tranquilo, Isabela? professor. Sim, Bola para professor. frente. Tranquilo. Beleza. Deixa eu ver quem tá aí, que eu nem vi. Gisélia, Dani, Marquinho. Suzy tá aí também, a Pan tá aí, né? A Gi tá aí. Bem quietinha, hein, Sim. Suzy? Bom dia, Suzy. Suzy tá à distância aí. Tem muita gente de plantão também hoje, né? Essa forma remota, de alguma maneira, ela ajuda quem está de plantão, né? Bom dia, Suzy. Porque acaba não prejudicando, né? Dá para você assistir, dá para você ouvir, né? Você acaba não Verdade. ficando com falta, né? Não fica com falta, Também. né? E eventualmente dá para você assistir depois, enfim, o conteúdo é um conteúdo rico, gente, que vale a pena depois vocês assistirem, até para não esquecer. Eu não Assistir sei, novamente, né? eu não sei se lá quando você vai assistir, eu acho que tem a opção de baixar a aula para você deixar com você. Depois vocês olhem, né? Ah, pós-plantão, isso aí. Eu acho que até dá para baixar essa aula depois, não tenho certeza. Depois vocês dão uma olhada. Então, a via aérea, gente, né? Já falamos da questão das vias de acesso. A via aérea a gente já chegou a comentar, né? Para você, lembra lá no suporte básico, na letra B, né? Que é a abertura da via aérea. A abertura da via aérea é o quê? Levantamento do queixo. Olha lá, ó, aqui, ó. Chin lift. Chin lift é o quê? Chin é o queixo, lift, levantamento. Tá? E você vai ter aqui, ó, head tilt. O que é o head tilt? Você vai inclinar a cabeça. Inclina a cabeça e levanta o queixo. Tá? Então é que ele põe uma mão no queixo e uma mão na testa para inclinar, tá vendo? Ó? Desta maneira, se você olhar aqui a região cervical, olha aqui, ó. Você abre a via aérea dele. Abrir a via aérea significa deixar a via aérea livre para o ar passar mais facilmente. Ok? Por isso que quando a gente vai ventilar com o ambu, o ideal é você fazer o quê? O chin lift. Aí você posiciona a máscara, põe ela adequadamente e começa a ambuzar. Tá? Eleva-se elevação do mento para facilitar. E a gente tem uma outra manobra, gente. Essa aqui, ó, jaw thrust. Por que quando a gente utiliza essa jaw thrust? Aqui eu coloco no slide uma coisinha aqui, ó. Cuidado com trauma cervical. Você imagina que um paciente, ele teve uma parada, mas a parada que ele teve
foi em função de um trauma, ou depois que ele teve a parada, ele caiu e teve um trauma, bateu a cabeça, enfim. Então, se eu tenho suspeita de trauma, de lesão cervical, eu não posso realizar esta manobra de levantamento de queixo. Por quê? Se eu fizer esta manobra aqui, levar um mento, eu posso causar o quê? Um deslocamento de uma vértebra cervical e esse cara fica tetraplégico. Então, eu preciso saber que ele teve trauma associado ou não. Beleza, se não teve, não tem problema fazer o chin lift. Mas se o cara teve trauma, eu tenho que fazer outra manobra, que é o jaw thrust. Eu vou pegar meus dedos, posicionar aqui, ó, e colocar o polegar. Ou seja, eu empurro o seio da face para frente e traciono a mandíbula, jaw thrust. Quando eu traciono a mandíbula, percebam, eu vou ampliar a via aérea, eu abro a via aérea, mas sem deslocar o quê? A região cervical. Percebam a diferença, ó. Só que aí eu tenho que vir por trás, ó. Posiciono o polegar aqui, na região aqui de zigomático, os dois. 3 dedos aqui travando a mandíbula. Aí eu traciono a mandíbula. Quando eu traciono a mandíbula e empurro o polegar, eu abro a via aérea. Mas eu abro a via aérea sem deslocar o quê? A região cervical. Tá vendo que tem diferença? Traciona reto sem fazer outra manobra, né? Tem Sem que fazer outra deslocar manobra, isso. exatamente. Eu estou puxando a mandíbula e empurrando o quê? Amassando o rosto. Nisso eu abro a via aérea. Não desalinha a cervical, não é isso? Não desalinha. Lógico, se eu tenho colar cervical, eu ponho colar cervical. Se não tiver, eu faço jaw thrust, tá? Jaw thrust significa tracionar mandíbula, certo? Mas nos casos de trauma, para abrir a via aérea. Se não tem trauma, chin lift. Deu para entender? Everybody entendeu? Sim. Beleza. Sim. Aí eu contei para vocês que a gente vai... Lembra lá no suporte básico? Se eu estou na rua e eu não tenho os dispositivos de... Beleza, Gi? Se eu estou na rua e eu não tenho os dispositivos de ventilação, eu não faço boca a boca, vou só fazer a compressão, lembra? Se eu estou dentro do ambiente hospitalar, eu tenho os dispositivos para fazer a ventilação. Então, qual é o dispositivo que eu tenho no hospital? É um dispositivo chamado AMBU, também chamado de bolsa, válvula, máscara. Aí você vai posicionar, né? Vai tracionar, vai levantar. Sempre que a gente colocar a máscara, né? Lá na aula prática eu vou explicar para vocês como que a gente posiciona, como que a gente coloca a nossa mão. Nossa mão, para fixar, você sempre tem que ficar no formato da letra C. Tá vendo aqui, ó? Ele faz um C em cima da máscara. Por quê? Com esse dedo indicador e o polegar, ele vai empurrar a máscara no rosto e com esses 3 dedos, ele vai tracionar o quê? A mandíbula. Ele faz isso, ele traciona esses dedos na mandíbula, puxa para trás para levantar o queixo, faz a letra C, fixando, empurrando aqui, ó. Aí ele ventila. Na prática vai ficar mais fácil explicar isso, tá? Aí sim, realiza-se um ciclo de 2 minutos, lembra? 30 compressões e 2 ventilações. E a ventilação ela dura em torno de 1 segundo, ó. Tá? Tem que apertar bem o AMBU para poder ir bem aí o ar e o oxigênio. Lembrando que o AMBU, gente, ele tem que, antes de começar, você pega a extensão e você tem que conectar esse AMBU aonde? A rede de oxigênio. Porque você tem que mandar o que lá para dentro do pulmão do cara? Vai ar, mas vai oxigênio, deu para entender? Então você conecta o AMBU à rede de oxigênio, não esqueçam, tá? Ok? Aqui são as técnicas, né, que a gente tem. Boca a boca. Fora da unidade de saúde você faz? Não, tá? Você só pode fazer, é indicado. Se você, primeiro, você faz o que você quiser, né? Não é mais indicado por uma questão aí de contaminação. Primeira coisa é essa, né? Ah, mas é um familiar, enfim, aí você fica à vontade se quiser fazer. Mas o boca a boca não é mais indicado, principalmente no extra-hospitalar, fora do hospital. Se você tiver que ventilar fora do hospital, utilizar esses dispositivos de barreira que a gente chama. Ó. Esse aqui é um lenço onde tem uma válvula.
lenço para fazer ventilação, tá? Tem uma válvula aqui. Ou você usar a máscara de bolso, também chamada de pocket mask. Tá vendo que ela tem uma válvula? Você conecta aqui, aí você vai soprar. Aí você pode fazer. Caso contrário, boca a boca não se faz mais de acordo com a American Heart, ok? Tá? Só faz se tiver esse dispositivo. Dentro do ambiente hospitalar, você vai utilizar o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Tá? Bolsa, né? Bolsa, aquela bolsa de ar que a gente tem aqui, muitas vezes reserva de oxigênio. Válvula e máscara. Reservatório, né? Reservatório, isso. Tá? E a gente tem como via aérea o dispositivo aqui, que é o tubo, né? Depois que entubou. O que a gente tem que lembrar que eu falei? Enquanto o paciente não está entubado, que eu estou fazendo a ventilação com a máscara, e estiver sendo feitas as compressões, o ciclo vai ser sempre 30/2, 5 vezes. 30 compressões e 2 ventilações, 2 minutos. Enquanto não estiver entubado. A partir do momento que o paciente foi entubado, aqui, ó, colocou o tubo orotraqueal, esta sequência ela deixa de existir. Continuo fazendo 2 minutos de ciclo. Só que aí é 2 minutos de compressão ininterrupta e a ventilação também não para. Você faz em torno de 8 a 10 ventilações em 1 minuto. Deu para entender? Ventila, espera. Ventila, espera. Ventila, espera. E o outro lá fazendo a manobra. Então, depois que entuba, a relação 30/2 deixa de existir. Aí são 2 minutos de compressão e, né, e eu continuo fazendo o quê? A ventilação mecânica. Deu para entender isso? Tá? Ok? Beleza. Só responder um aluno aqui que está perdido. Ok. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Não. Não, professor, não. Tranquilo, professor. Beleza? Outra questão importante são os dispositivos que a gente tem, né? Não, são os dispositivos que a gente tem. Então, a gente tem quais dispositivos para via aérea, né? A gente tem um dispositivo chamado combitubo. Já ouviram falar? Já viram combitubo? Eu não conheço, professor. Gente, o combitubo, olha, ele é muito parecido com um tubo orotraqueal, só que ele é um tubo só que tem 2 vias aqui, tá vendo? Ó, ele tem 2 vias, ó. É um tubo, como se fosse um tubo dentro do outro, tá vendo? E ele tem 2 vias. Uma via que a gente chama uma via azul, que a gente chama de via distal, não é proximal, e uma via distal, que é essa via menor. Então, é muito comum você ter esse combitubo nas ambulâncias de resgate. Por quê? Muitas vezes você tem dificuldade, o médico tem dificuldade em enxergar direito a via aérea para entubar. E esta via é interessante, esse combitubo. Por quê? Nós costumamos chamar que é a intubação às cegas. Por que intubação às cegas? Porque o tubo, quando o médico ele coloca, ou ele vai no esôfago, ou ele vai na traqueia, não é isso? Como ele tem 2 vias, olha que interessante. Quando você entuba, se você entubar na traqueia, a via da traqueia vai se posicionar lá. Se você entubar errado no esôfago, quando você for fazer a ventilação, você vai ver que a via respiratória não está ventilando. Só que, consequentemente, a via do esôfago está posicionada onde? Na via respiratória. Então, você tem 2 vias com os buraquinhos. Olha só. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, ele entubou. Então, olha só. Ele tem 2 cuffs, tá vendo? Para insuflar, um cuff aqui embaixo e um cuff aqui, os balãozinhos. Você vai insuflar os 2. Só que primeiro, o que acontece? Numa das vias, você vai ventilar primeiro. O ideal é que, se ventilar e tiver na traqueia,
ótimo, né? Se ventilar e estiver no esôfago, tá vendo? Aqui entrou no esôfago, tá vendo? Ó, a via. Só que a via azul, ela tem uns buraquinhos aqui, ó, que ela fica posicionada na traqueia. Então você sabe que isso aqui já está na traqueia. Opa! Beleza. Se você percebeu que não está ventilando, não está expandindo, aí você fecha essa via azul e não precisa tirar o tubo. Aí você conecta o ambu na outra via, que a outra via você sabe que é posicionado na traqueia. Então, por isso que é chamado combitubo de intubação às cegas, porque mesmo que você errar, se você posicionar ele no esôfago, a outra via está posicionada aonde? Para a traqueia. Se você posicionar já na traqueia, não tem problema, você já vai perceber. Tá? Só o médico pode usar o combitubo, tá, gente? Máscara laríngea, a gente pode usar, tá? Lembrando que ela vai ficar posicionada, o enfermeiro que tiver treinamento pode posicionar. Ela é como se fosse uma intubação, mas ela fica posicionada onde, essa máscara aqui? Bem aqui sobre o quê? A epiglote lá, tá? Então ela vai ventilar em cima da traqueia, tá bom? Então nós, enfermeiros, podemos utilizar a máscara laríngea, desde que você tenha treinamento para tal. Parece uma orelha isso aqui, né? Já tiveram a oportunidade de ver uma máscara laríngea? Sim, sim. Já. Máscara laríngea. Lá na dia 11, lembrando, né, que a próxima aula será 11 de setembro, uma sexta-feira, e nós vamos ter aula prática lá no laboratório da faculdade, já está autorizado, tá bom? Essa semana eu vou mandar a lista de nomes, porque eles vão proporcionar o Face Shield para vocês lá no laboratório, tá bom? Que legal, Suzy, beleza? Mas eu vou informando vocês de horário. Provavelmente a gente vai marcar com vocês para a gente estar lá umas 8h30, 9 horas para começar, tá bom? Tá? Para a gente fazer a nossa aula prática. Mas eu informo aí no nosso, na nossa, como é que fala? Na nossa rede social ali. Beleza? Então, via aérea posso ter o combitubo ou posso usar a máscara laríngea. Tá bom? Combitubo é um médico que usa, a máscara laríngea eu, enfermeiro, posso utilizar. O tubo orotraqueal, que é o mais comum, não é? Realizada por pessoas com treinamento. Só quem pode entubar no Brasil é o médico. Para entubar, não devo parar as compressões. E é a mesma coisa aí, né? Às vezes o médico fala, para um pouquinho só, porque conforme você está fazendo a compressão, o paciente está balançando. E às vezes ele não consegue entubar. E você para 1, 2 segundos para ele colocar o tubo. Não conseguiu, continua. Tá? Professor, na hora da desfibrilação, né? Lógico, de repente o médico está no tubo, você vai entubar ou vai desfibrilar? O que é mais prioridade? A prioridade aqui é a desfibrilação, no caso das questões dos ritmos chocáveis, tá? Então o médico vai entubar, mas ele está com arritmia, doutor, olha, ele está em TV, sem pulso ou FV. Normalmente o médico vai sempre optar em desfibrilar primeiro, para depois entubar, tá? Para tentar fazer, porque sem o choque o coração muitas vezes não vai voltar, certo? Na via aérea, né? Como nós falamos, depois que a via aérea definitiva está entubada e instalada, de 8 a 10 ventilações por minuto. Tá? E não é mais sincronia. Tá? Enquanto o cara está fazendo as compressões, o outro está fazendo a ventilação. Acabou o 30/2 aí, tá bom? Não se esqueçam disso. 30/2 é só enquanto tiver com o ambu com a máscara. Entubou, acabou. É 2 minutos de massagem e 2 minutos de ventilação. Ok? Eu falo isso porque às vezes as pessoas esquecem. Ele entubou, o cara tá lá, né? Ele para de ventilar esperando 30/2. Ele falou, oxe, tá entubado, agora ventila direto. Ah, é verdade. Imaginem que vocês estão lá trabalhando no pronto-socorro, ou vocês estão trabalhando lá numa UTI, e tem um paciente conectado a um ventilador mecânico. Ó. Ele está entubado e está no ventilador mecânico. Aí esse paciente que está no ventilador mecânico, ele evolui para uma PCR. Todas as vezes que você for atender uma PCR e o paciente estiver em ventilação mecânica, você vai ventilar ele no ambu, enquanto estiver na parada. Você vai desconectar ele do ventilador mecânico, vai conectar o ambu
E enquanto estiver atendendo a parada, a ventilação é feita manual, não é feita na máquina. Por quê, professor? Porque os parâmetros que estão na máquina, elas estão levando oxigenação para o pulmão, o cara está vivo, teoricamente, né? Teoricamente não, ele está vivo. E quando ele está em parada, aquelas aplicações que você colocou, né, lá no ventilador, ele não está servindo para parada, porque, né, todos os parâmetros, perdão, né, todos os parâmetros, a condição clínica dele já não está permitindo que aqueles parâmetros do ventilador sejam adequados para você manter na parada. Então você desconecta e você vai ventilar no ambu. Ah, professor, o coração voltou a bater, teve a circulação espontânea. Aí você conecta de novo. Aí talvez o fisioterapeuta, o médico, né, vão alterar todos os parâmetros novamente. Então, toda vez que o paciente estiver em ventilação mecânica e ele evoluir para uma parada, quando eu for atender a reanimação, eu desconecto e vou ter que atender, ventilar no ambu. Nunca ventilar ele e deixar na máquina. Ah, mas já está na máquina ventilando? Nunca, never. Ok? Eu já vi médico que falou assim, não precisa ambusar não, deixa na máquina. Você vai desconectar, mesmo que ele falar, não, eu quero que deixe na máquina. Não, mas não é assim que se faz. Você vai desconectar e você vai ambusar no ambu. Ficou claro isso? É importante isso, viu, gente? Sim, professor. É Sim. importante isso. Já chegou paciente para vocês com traqueostomia? Já atendeu? Sim, bastante. A traqueostomia, gente, ela é uma via aérea definitiva, como se o cara tivesse entubado. Até mesmo aquele cara que tem traqueostomia, mas ele não está em ventilação nenhuma. Por quê? Ele tem, às vezes, alguma obstrução, algum problema aqui na laringe, não pode, né, não consegue respirar direito pelas vias aéreas superiores. Aí ele tem uma traqueostomia lá, porque é por aqui que ele respira, não é assim? Agora, imagina que chega para você, da rua, ou está lá no hospital, um paciente traqueostomizado. Um paciente que está traqueostomizado, normalmente, ele utiliza essa traqueostomia, né? Esse aparelho aqui, essa tráqueo aqui de metálica que a gente chama, né? Só que um paciente que está com traqueostomia e ele evolui para uma parada, você concorda que ele já tem a via aérea definitiva? Não precisa entubar ele, porque ele já tem o quê? Um dispositivo na traqueia. É só você, não é verdade? É só você vai conectar o ambu, a bolsa, a válvula, a máscara e ventilar. Olha só. Se todo paciente que chegasse parado tivesse traque, ia facilitar a minha vida. Só que aqui tem um problema. A válvula metálica, gente, ela não se conecta ao ambu. Então, se chegar um cara parado com válvula metálica, para eu poder ventilar ele, ou o médico tira isso aqui e enfia uma cânula de intubação orotraqueal, que eu já vi várias vezes, porque fala assim, traz outra cânula. Por quê? Precisa-se, o paciente parado que tem uma traqueostomia metálica, tem que ser retirado de imediato esta traqueostomia metálica e ser colocado uma traqueostomia, uma tráqueo de quê? Com canf, né? É de plástico, porque ela tem o canf, isso, ó. Ela tem o canfzinho, o balão, e ela conecta onde? Tá vendo? Isso é de plástico. E ela conecta no ambu. O ambu não conecta nesta tráqueo de metálica. A não ser que lá onde você trabalha tem um adaptador. Esse adaptador eu nunca vi em nenhum hospital que eu trabalhei. Nunca vi. Mas eu trouxe para vocês, que isso aqui eu peguei do Google, né? Em hospitais aí fora do país a gente tem adaptadores. Ó, colocou o adaptador, você conecta o ambu e mil maravilhas. Mas essa não é uma realidade aí dentro dos hospitais, que pelo menos que eu trabalhei. Quem trabalha no hospital particular, dá uma olhada para ver se existe adaptador aí para tráqueo metálica. Eu acho que talvez não tenha. Então, o paciente que ele tiver com tráqueo metálica, quando ele chega lá em parada e eu preciso ventilar com o ambu, precisa trocar de imediato, o médico, o cirurgião, tá? Mas o enfermeiro também pode trocar, se ele tiver capacitação. Coloca-se a tráqueo de plástico, porque ela conecta, tá?
Se não tiver, o que o médico, o cirurgião, o médico vai fazer? O médico arranca essa metálica aqui, ó, e ele põe o quê? O tubo mesmo, orotraqueal, fica aquele negócio com aquela ponta, mas pelo menos você consegue ventilar. Depois que a parada acabou, ele fala, agora vamos arrumar uma tráqueo para a gente poder ventilar esse cara adequadamente, né? Então, paciente com tráqueo metálica precisa se trocar a tráqueo para poder conectar o ambu. Tráqueo metálica não consegue conectar, a não ser que você tenha esse adaptador. Ô professor, e com esse adaptador aí também não há fuga do oxigênio? Você não perde também na ventilação? Porque Então, mas... quando tem um Sim. canf, ele automaticamente ele já Sim. fecha toda a via, né? É, mas aqui é só uma situação emergencial, até o retorno da circulação espontânea. Entendeu? Se eu tenho o cuff, porque já está instalada a via aérea, lógico, vai ter o escape de ar, porque você não tem o cuff. Certo. Mas você tem um adaptador, você consegue ventilar um pouco até fazer droga, fazer tudo, deu para entender? Certo. Entendi. É uma questão de só risco-benefício só. Aí melhorou, voltou o coração, tem dispositivo, aí troca. É só para facilitar a minha vida. Entendeu? E a vida do médico. Tá? E aí, tudo bem? Depois que instalou a via aérea, a gente tem que verificar o posicionamento. Lembra lá no suporte avançado? Vamos auscultar, né? Então você vai auscultar para ver se está ventilando no tórax direitinho, o pulmão. Verificar lá a região epigástrica, porque às vezes, né? Você vê que o abdômen do cara vai crescendo e entubou errado, né? Se tá só de um lado ventilando, como é que a gente chama, Marcão? Seletivo, né? Eletiva. Isso, muito bem, meninos. Seletivo. Por quê? Seletivo. Né? Você tem aqui a traqueia e a carina. Né? A carina é essa bifurcação aqui. Então o tubo tem que ficar o quê? 2 centímetros acima da carina, para poder o ar ir para cá e para cá. Quando ela fica seletiva, porque o tubo está muito fundo e ele ficou ou do lado esquerdo ou ficou do lado direito. Então você só consegue auscultar de um lado. Aí seletivo, então, porque ele selecionou um lado. Aí você tem que desinsuflar o cuff e tracionar. Até você auscultar dos dois lados. Certo? Drogas. Quais são as drogas? Né? Vocês querem fazer 10 minutinhos de intervalo para tomar um café? Eu toco o barco. Professor, depende de você. Para mim tá tranquilo, depende de você. Para mim tá super tranquilo, fico só preocupado com vocês. Bora então continuar. Para mim também pode continuar. Beleza. E para mim tá mais fácil aqui. Para vocês também, né? Dá para desligar a câmera, vai no banheiro correndo, volta. Tranquilo. Beleza. Quais as drogas que são utilizadas durante a parada? Primeira coisa que você tem que anotar aí são os vasopressores, né? Para qualquer ritmo de parada, seja ele ritmo chocável ou não, qualquer um, seja fibrilação ventricular, seja taquicardia ventricular sem pulso, seja assistolia, seja atividade elétrica sem pulso, AESP, eu sempre vou utilizar os vasopressores. Qual o vasopressor que é utilizado, professor? A adrenalina. Qual o vasopressor que é utilizado? Na parada, hoje, o vasopressor que é utilizado, de acordo com a American Heart, é a adrenalina. Já se usou a vasopressina, enfim, como protocolo. Hoje a vasopressina não é mais utilizada como protocolo. Tá? Beleza. Então a adrenalina é o vasopressor utilizado de escolha em qualquer ritmo de parada. Seja taquicardia ventricular sem pulso, fibrilação ventricular, AESP ou assistolia. Por onde eu posso administrar a adrenalina? Intravenosa, intraóssea ou no tubo, né? É o médico aí que vai, na hora, prescrever verbalmente, falar, faz, tá, né? Lembrando que se for tubo, dobra a dose e dilua para 10. Aí diz o seguinte, ó, a adrenalina deve ser administrada a cada 3 a 5 minutos, 1 miligrama, ou uma ampola, ou 1 ml, que é a mesma coisa. Por quê? A cada 3 minutos ou a cada 3 a 5 minutos eu tenho que administrar uma adrenalina enquanto o coração não voltou? Por que esse tempo? É o tempo de ação da droga. Essa droga ela é muito rápida. Passou de 3 a 5 minutos,
a droga ela perde, como se fosse assim, ela perdeu o seu efeito. Por isso que alguém tem que estar marcando o tempo da adrenalina. Deu para entender? Quando faz adrenalina, fala adrenalina feita. Doutor, deu 3 minutos, mais uma adrenalina. Por quê? É o tempo estimado, é o tempo meia-vida da droga. Ficou claro? É rápido, né? A ação dela é rápida. Por isso que a gente repete a cada 3 minutos. E quem está administrando a droga tem que controlar o tempo. Ah, fiz 10 horas, deu 10:03. Doutor, 3 minutos da adrenalina, pode fazer outra? Aí faz. Quando for 10:06, doutor, mais 3 minutos da adrenalina, faz outra. Porque é o tempo esperado que essa droga está fazendo ação. Passou esse tempo, a droga já não está fazendo a ação esperada. Por isso que a cada 3 a 5 minutos a gente repete a adrenalina. Certo, Dani? Suzy, Bela, Gi, Chacão. Sim, João. Tudo certo, professor. E olha só como é interessante essa adrenalina, característica da adrenalina, gente. Né? Beleza, Suzy. A adrenalina, gente, ela tem 3 mecanismos de ação, se vocês não lembram. Isso pensando para o coração, tá? Eu estou pensando no coração, porque a adrenalina ela tem outras ações. Se você faz a adrenalina subcutânea, ela tem um efeito onde? Lá no pulmão, não é isso? Quem tem broncoespasmo, olha que interessante. Se você aplica adrenalina, por exemplo, num vaso que está sangrando no nariz, ela tem vasoconstrição, para de sangrar o nariz, né? Agora, a adrenalina endovenosa, ela vai agir aonde? Lá no coração. Endovenoso lá no coração, ela tem uma ação que a gente chama inotrópica, cronotrópica ou dromotrópica, tá no quadrinho ali, ó. O que a adrenalina faz? No inotropismo, ela aumenta a força de contração. No cronotropismo, ela aumenta a frequência cardíaca. E no dromotropismo, ela melhora e aumenta a condução elétrica. Lembra que o coração precisa de uma condução? Por isso que eu falo, o cara que inventou a adrenalina, fala sério, né? Tem ação pulmonar, tem ação cardíaca, tem ação de vasoconstrição para sangramentos, né? Vamos pensar tópico aí, né? No caso também de urticárias, né, professor? Então, exatamente, é efeito, né? Vasoconstrição, né? Que tem aquelas placas de urticária, usa também a adrenalina. Legal, né? Então, no coração, olha só, ela tem um efeito inotrópico, cronotrópico e dromotrópico. A adrenalina, então, melhora, ajuda na força, na frequência e na condução. Por isso que ela é tão utilizada em qualquer ritmo, qualquer tipo de parada. Deu para entender? Se utiliza a adrenalina. E eu vou fazê-la intravenosa, vou fazer no tubo ou vou fazer aí intraóssea. Não esquecendo que se for no tubo, dose dobrada é diluída para 10. Tá? Até aqui tudo bem? Aí eu falei que a adrenalina ela é utilizada em qualquer ritmo, certo? Beleza. Professor, mas e nos ritmos que são chocáveis, além da adrenalina? Eu tenho algum outro tipo de droga? Tem as drogas que nós chamamos antiarrítmicas, que elas só vão ser utilizadas quando? Em FV, fibrilação ventricular, ou em TV. O médico vai alternando, vai fazendo adrenalina e vai fazendo antiarrítmico. Deu para entender? Normalmente ele faz isso. Tá? Quando é uma fibrilação ventricular ou quando é uma taquicardia ventricular sem pulso. Tá? Ok? Beleza. Olha lá. Primeira droga de opção antiarrítmica que é feita na parada quando, além da adrenalina, normalmente os médicos sempre começam adrenalina. Quando ele identificou que é uma FV ou uma TV sem pulso, primeiro ele sempre opta pelo choque, né? Ele sempre vai chocar, desfibrilar, que é a prioridade. Mas com choque, esse coração ainda não voltou. Daí ele vai optar pela droga antiarrítmica também, vai conciliar. Quais são as drogas antiarrítmicas utilizadas? A amiodarona e a lidocaína como alternativa. A primeira droga de opção como antiarrítmico, ele sempre vai optar a amiodarona. Professor, e como que eu faço a amiodarona?
A amiodarona, gente, é uma ampola que tem 150 miligramas. Tá? Então, ele sempre ele vai pedir para você fazer o quê? Ó, a droga 300 miligramas aí em bolos, de uma vez, tá? E depois ele pede para fazer, se precisar, mais uma dose adicional de 150 miligramas. Então, normalmente ele pede, faz 300 de amiodarona. Tá? Só que a amiodarona, ele faz no máximo quanto, professor? 450 miligramas é feito. Se com 450 miligramas esse coração não voltou nem com choque, ele vai optar pela lidocaína, que é outro antiarrítmico, mas não é a droga de primeira escolha. Certo? E a lidocaína aqui, ó, de 1 a 1,5 miligrama por quilo. Tá? Então, você pega lá e vai fazer a continha na hora. Tá? Eu acho que tem cada ml 20 miligramas, eu acho. Então, tem que fazer a conta aí. Então, normalmente você vai fazer de 1 a 2 ml também por administração. Tá? Lembrando, quais são as drogas utilizadas na FV e na TV? Como droga de primeira escolha, sempre ele vai usar o vasopressor, a adrenalina. Vai chocar. Se tiver que fazer droga antiarrítmica, amiodarona de primeira escolha. Primeiro faz em bolos, pura, 300 miligramas. E depois, se precisar repetir, o médico vai pedir mais 150. O máximo de amiodarona que se faz na parada é 450 miligramas. 300 de dose de ataque e mais 150 miligramas, que é mais uma ampola. Não reverteu nem com choque, nem com amiodarona. Ele pode continuar ainda fazendo drogas, ele pode optar pela lidocaína, que vai aspirar lá no frasco e vai administrar endovenoso, tá? No tubo ou intraósseo, do mesmo jeito. Ok? Droga de primeira escolha, amiodarona. 300 miligramas em dose de ataque. Podendo fazer e repetir depois, a hora que o médico prescrever, mais 150 miligramas. Dosagem máxima de amiodarona na parada, 450 miligramas. As 300 de ataque, mais repetir uma de 150. Professor, já fez 450 e não voltou. Ele opta pela lidocaína. Certo? Ficou claro isso? Sim. Beleza. Então, ele sempre vai intercalar nessas duas, né? Nesses dois mecanismos, né, que são chocáveis. Sempre a adrenalina ele vai fazer? Sempre, professor. Sempre ele vai fazer adrenalina. Deu choque e não voltou, aí ele vai associar aí a adrenalina, o choque e o antiarrítmico. Quais? Amiodarona e lidocaína. Amiodarona, 300 miligramas dose de ataque, podendo repetir mais 150 miligramas na dosagem máxima de 450. Não voltou. Ele pode optar pela lidocaína. E lidocaína em bolos também, Su. Mesma coisa. Né? Você vai fazer a contínua. Se eu não me engano, cada ml de lidocaína tem 20 miligramas, se eu não estou errado. Se ele vai pedir de 1 a 1,5 miligrama por quilo, né? Então, dependendo dos quilos, você tem que fazer a continha rápida aí para ver quantos ml. Então, às vezes, vai dar 2 ml, 3 ml, faz os 3 ml, empurra com isso mesmo, professor. 2%, Oi? Né? 2% é isso mesmo, 20 miligramas. É isso mesmo, né? Tá? Não pode esquecer isso aí. Lidocaína em bolos. Lidocaína 2% sem vasoconstritor. Ele é um potente antiarrítmico, utilizado como segunda opção normalmente, tá? Na fibrilação ventricular ou na taquicardia. Professor, e se o médico falar, ao invés de amiodarona logo de cara lidocaína? Pode fazer, ué. É que o que é recomendado como protocolo, que primeiro amiodarona, depois lidocaína. Mas se ele quiser lidocaína logo de cara, você não vai falar para ele, eu não vou fazer, porque tem que fazer a amiodarona primeiro. Não vai precisar chegar nesse ponto, né? Certo? Tudo bem, meninos? Meninas? Que vocês estão entendendo, eu fico feliz. Tranquilo, você é sensacional. Ô, Dani, obrigado, viu? Vou até te dar um bombom agora, Dani, ó, para você. Comer com os olhos, né? É. Na sexta-feira eu levo para vocês um bombom, tá? É, guarda para sexta. Vou levar para sexta-feira um bombonzinho para vocês. Beleza, olha só. Na atividade elétrica sem pulso. Então, seria, né? Só para repetir, adrenalina eu vou fazer, gente,
em qualquer ritmo ele vai pedir adrenalina. Seja a fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, a ESP ou a sistolia, sempre. Lembrando que os antiarrítmicos ele vai associar, se não voltar com choque, a miodarona, né, e lidocaína, beleza. Na atividade elétrica sem pulso, professor, é arritmia? Não, então ele vai usar só adrenalina como droga. Antigamente, gente, até 2010, a American Heart, ela falava que fazia-se, né, ele colocou no protocolo, tinha no protocolo a atropina na parada, não sei se vocês lembram. Aí a atropina foi tirada da parada, porque a atropina é justamente para o quê? Melhorar o quê? Aumentar a frequência cardíaca desse cara. Você vê que o cara parado não tem frequência, né? É. Se tá parado não tem frequência. Então, mas ela estimula, ela melhora, conforme, né? Aí o que eles perceberam, Marcos? Se a adrenalina ela é inotrópica, cronotrópica e dromotrópica, para que eu vou fazer atropina? Porque a adrenalina ela faz o quê? Neste sentido, o efeito da atropina. Então, a atropina ela não é mais utilizada como protocolo. Se for fazer uma prova e alguém coloca ela assim, a atropina é utilizada na parada, tá certo ou tá errado? Acho que tá errado, né? Errado. Mas você está trabalhando lá, Marcos, na parada, e o médico olha para você na parada e fala, Marcos, faz um ampolo de atropina. Você faz ou não? Pau no gato. Pau no gato, vai fazer. Por quê? Uhum. Ela não vai matar o cara. Ela só apenas saiu do protocolo. Eu estou falando isso porque tem gente que vai falar, doutor, mas a atropina não faz mais. Eu quero que faça, eu estou prescrevendo. Desnecessário. E essa hora tem que ter sintonia, né? Não discussão, né? Foi entrar em discussão, é complicado. O máximo que você vai fazer é falar assim, doutor, é atropina mesmo? É atropina mesmo, então acabou. A atropina ela não está mais no protocolo. Mas se ele pedir para fazer, você pode fazer. Tá bom? Assim como a vasopressina. A vasopressina também era muito utilizada também na parada. Mas olha que interessante, a vasopressina ela é um vasopressor e ela é utilizada antes como protocolo, como na primeira dose ou na segunda. Depois você não fazia mais, você fazia só adrenalina. Então eles tiraram também a vasopressina do protocolo da parada. Mas você está trabalhando lá, durante a parada, o médico olha para vocês e fala, faz uma ampola de vasopressina. Você faz ou não? Faz. Ela só deixou de sair, ela só saiu do protocolo. E a vasopressina na parada ela era usada como a primeira droga ou em substituição à segunda dose. Não fazia mais que uma dose, ou na primeira ou na segunda. Deu para entender? Depois não fazia mais. Tanto é que lá no carrinho, lá onde eu trabalho, por exemplo, não tem vasopressina no carrinho, né? Já tiraram, né? Pelo menos lá onde eu trabalho não tem mais, né? É porque não faz mais parte do protocolo. Mas se o médico pedir, pode fazer? Pode fazer. Mas escreve numa prova, usa vasopressina e atropina. Tá errado. Porque ela não faz mais parte do protocolo. Então, se o cara tiver em AESP, só adrenalina, como vasopressor. Como a sistolia também, tá? Causas reversíveis da parada. O cara parou e a parada foi em decorrência dos Hs e dos Ts aqui, ó. Existem literaturas que falam das causas reversíveis. Tem literatura que chama de 5Hs e 5Ts das causas reversíveis, se vocês olharem. Eu opto sempre pelos 6Hs, porque tem literatura que é 6Hs e 6Ts. Por quê? São as literaturas que colocam no H a hipohiperglicemia, que pode levar à parada, e no T coloca o trauma. Tem muitas literaturas que tiram o trauma e a hiperglicemia como uma possível causa de parada. Mas eu prefiro deixar os 6Hs e os 6Ts. Deu para entender? Então tem muitas literaturas que vocês vão olhar que são 5Hs e 5Ts, porque eles tiram trauma e tiram ou hiperglicemia. Eu prefiro a literatura de 5Hs e 5Ts, porque o cara pode ter uma parada em função de um trauma, pode ter uma parada em função de uma hipoglicemia, tá bom? Com hiperglicemia. Tô lá cuidando, fazendo esse coração voltar, com as drogas, com a compressão e com a ventilação.
Mas se eu sei que ele está parado porque ele está sangrando hipovolemia, como é que eu trato hipovolemia? O volume. Volume. Vou dar soro ou vou dar sangue, não é isso? Porque o coração parou? Sangrou tanto que não tem mais débito cardíaco, porque o coração para. Então eu tenho que cuidar da parada e tenho que repor volume. Deu para entender? Se o cara parou por hipóxia, imagina que o cara está lá num incêndio, inalou monóxido de carbono em grande quantidade. Lembra lá da Boate Kiss? A maioria das pessoas que morreram na Boate Kiss foi por hipóxia, né? O monóxido de carbono é extremamente tóxico. O monóxido de carbono ele se liga à hemoglobina e ele forma uma molécula chamada carboxiemoglobina. Ela interrompe o quê? O transporte de oxigênio. Então não vai oxigênio para o cérebro, para nada. Daí o cara tem o quê? Rebaixamento de nível de consciência, cai e desmaia. Mas continua inalando e evolui rapidamente para uma PCR. Então o cara que parou por hipóxia, eu tenho que ofertar o quê? Entubar e ofertar oxigênio para esse cara. Deu para entender? O cara que para por conta de uma acidose, pode acontecer. Gente, aqui é interessante, olha. Todo paciente que ele tem um déficit de oxigênio, na parada, durante a parada, uma parada que tem assim, acima de 15 minutos, 20 minutos, que o cara não tem, o coração não volta, o médico pede para administrar uma droga. Qual droga que é comum para administrar, depois de um longo tempo? Bicarbonato? Bicarbonato, né? Muito bem. Por que o bicarbonato? Porque, olha só, o bicarbonato ele é utilizado na parada depois de algum tempo de parada. Por quê? O sangue ele fica extremamente ácido quando você tem uma diminuição da circulação de oxigênio. Na parada, o paciente ele não está respirando. Então, os níveis de oxigênio diminuem muito, tá? Só que é o seguinte, no nosso metabolismo anaeróbio, quando eu não tenho oxigênio, o meu organismo continua produzindo CO2. Olha que interessante. E esse CO2 produzido, ele é eliminado grande parte onde? Na expiração. Mas para ele ser eliminado, o que acontece? O hidrogênio que existe no nosso organismo, que é o pH, né? Ele se liga ao bicarbonato que já existe endógeno dentro do nosso organismo. E quando o hidrogênio se liga ao bicarbonato, ele vira uma outra partícula, uma outra molécula, né? Chamada ácido carbônico. Aí esse ácido carbônico é que vai liberar na expiração o hidrogênio. Por isso que o bicarbonato ele serve como um sistema tampão para regular a acidez sanguínea, é assim. Só que na parada, o que acontece? Esse CO2 não é liberado, porque o bicarbonato não se liga ao hidrogênio e não elimina. Aí vai ficar cada vez mais ácido. Então, por isso que paciente que ele fica muito tempo em parada, o médico prescreve o quê? Bicarbonato. Vamos fazer bicarbonato para fazer com que o sangue fique mais alcalino. Né? Exatamente. Tá? Então, é justamente aí, para corrigir essa acidez, que compromete o quê? Toda essa questão e função respiratória. E só para dizer uma coisa, como é feito o bicarbonato durante a parada, gente? Direto? Normalmente é endovenoso, mas, por exemplo, o cara tem 80 quilos, o médico pega lá o frasco e fala, faz 80 ml, que normalmente é 1 ml por quilo de peso, aproximadamente. O que a pessoa faz? Conecta um equipo, pendura o frasco lá e infunde 80 ml. Vocês já viram isso? Sim. Então, só que a partir de hoje... Mas na parada tem bolos, não é? Exatamente. Só que a partir de hoje, quem não sabia vai fazer o quê? Se o médico prescrever, Marcão, quero 80 de bique, você vai aspirar 80 ml em seringa de 20 e vai fazer os 80 ml em bolos. Porque o efeito em bolos ele é diferente do gota a gota que está pingando. Então, o bicarbonato ele deve ser administrado em bolos, em seringa de 20. De uma vez. Faz 20, faz 20, faz 20, faz 20. É a mesma coisa lá da intraóssea, né? Que você falou que deve doer pra caramba. Imagina o bicarbonato também deve queimar pra caramba, hein? Ainda bem que o cara tá parado. Mas na situação de parada, né? Então, exatamente, Dani, muito bem. Na parada, o bicarbonato é feito em bolos. Não é feito lá pingando no equipe. E o que é comum a gente ver nas paradas? O cara pendura lá no equipe e deixa correr, infundir os 80 ml. Tá errado. Por quê?
a administração, o efeito é diferente. O bicarbonato tem que ser feito em bolos. E toda vez que eu estou administrando bicarbonato, eu não administro junto a adrenalina, porque a adrenalina ela é inativada pelo bicarbonato. Eu sempre tenho que dar uma lavada no acesso aí. Por isso que tem gente que está infundindo bicarbonato errado já lá no equipo. No mesmo equipo, o médico fala, faz mais uma adrenalina. Ele pega lá no respiro, né, naquele filtro, conecta a adrenalina e empurra. Quando ele colocou e misturou a adrenalina com o bicarbonato, a adrenalina é inativada. O bicarbonato inativa o efeito da adrenalina. Deu para entender? Por isso que muita parada não dá certo. Pô, o cara não voltou. Porque alguma parte do processo está sendo feita errada. A compressão mal feita, o bicarbonato está sendo feito no equipo, o bicarbonato está sendo feito junto com a adrenalina ou inativa a adrenalina. São os pequenos detalhes que fazem grandes diferenças. O cara parou por excesso ou falta de potássio, né? É verdade, né, Suzy? João, uma dúvida. Pois não. Por exemplo, uma parada de mais de 15 minutos. Qualquer for o fator, faz bicarbonato. Sim. Tá. Tá bom? Por que que faz? Porque o quadro dele ele já está numa acidose. Naturalmente, o organismo já evoluiu para uma acidose metabólica, tá? E tem que corrigir isso, senão... Ok? Hipercalemia, né? Se eu sei que ele parou por falta ou excesso de potássio, vamos fazer essa correção também, tá? Se ele parou aí por hipoglicemia, glicose, né? Se ele parou por hipotermia, tem que tratar com pressão lá, mas eu tenho que aquecer esse paciente. 5Hs. Se esse indivíduo parou, olha só, tensão no tórax por pneumotórax, é o T, primeiro T. O que é isso, professor? Pneumotórax. Pneumotórax, ele pode ocorrer de duas maneiras, né? A gente tem o pneumotórax espontâneo, que é o rompimento da pleura. Olha só, o pulmão, gente, ele fica envolvido em duas membranas, que a gente chama de pleura. Pleura visceral e pleura parietal. Se essa pleura se romper, essa membrana, a pleura é essa coisinha branca aqui, olha só, que contorna o pulmão. Se ela se romper, o que acontece? Todo o ar que você inspirar, o pulmão vai murchar daquele lado que se rompeu e ele vai ficar acumulado, não tem troca gasosa aqui. Só que ela pode se romper de maneira espontânea, um trauma também, ou ela pode se romper porque teve uma perfuração no tórax aqui, tá vendo? Ó, vou deixar aqui. Tem uma perfuração no tórax, o que acontece? O ar ele vai entrar tanto pela via aérea, quanto ele vai entrar por onde? Ele vai entrar, tem um microfone ligado. Dá para ver aí qual que é o microfone que está ligado? Bom, já deixei mudo já, pronto. Já localizei. Ó, então, o pneumotórax, se o cara tem o rompimento dessa pleura, vai ter o acúmulo de quê? De ar aqui dentro. Este ar acumulado vai pressionar os outros órgãos. Vai ter tanto ar aqui, né, que chama de pneumotórax hipertensivo. Vai ter tanto ar aqui que vai pressionar o coração e o outro lado do pulmão. Vai pressionar tanto este órgão que pode causar uma parada cardiorrespiratória por pneumotórax, por presença de ar dentro do tórax, tá? Então, o indivíduo que, por exemplo, ó, eu vou dar essa aula de trauma para vocês depois. O cara teve uma perfuração no tórax, a gente faz um curativo de 3 pontas, olha só. Curativo de 3 pontas, você pega um plástico, pega lá o esparadrapo, pega o micropor, fecha 3 lados e deixa um lado aberto. Por quê? Quando ele inspira, o ar gruda no plástico e não deixa o ar entrar pelo buraco. Quando ele expira, como tem esse buraquinho, o excesso de ar que está aqui dentro sai. Então, isso é um curativo de 3 pontas quando o cara chega baleado, até pôr o dreno de tórax, sabe? Curativo valvulado. Então, pneumotórax pode causar parada? Pode. Tamponamento cardíaco. Já ouviram falar o tamponamento cardíaco? Tamponamento cardíaco é quando o quê? Olha lá, aqui é um coração. Em volta do coração a gente também tem uma outra pele, uma outra membrana, chamada o quê? Pericárdio.
Se esse pericárdio ficar acumulado ali, algum tipo de líquido, normalmente é o quê? Sangue, né? Acumula tanto líquido ali dentro que o coração ele não consegue fazer esse movimento, ó, de sístole e diástole. Ele vai ficar apertado. Tanto líquido ali dentro desse saco pericárdio, que pode evoluir por quê? Por uma parada também. Neste caso aqui, isso foi o quê? Ó, ele teve uma lesão, foi uma facada, foi um tiro. Aí o pericárdio ficou cheio de sangue, tá? E o que aconteceu? Acumulou tanto sangue ali que não deixou esse coração bater. Professor, se ele parou por tamponamento cardíaco, teria que fazer o quê? Uma pericardiocentese, aspirar todo aquele líquido no pericárdio, tá? Para poder identificar. Toxinas. O cara pode se intoxicar, se envenenar. O cara pode ter uma parada por envenenamento? Pode. O cara pode ter uma parada, por exemplo, várias vezes eu atendi pacientes que evoluíram para uma parada porque ingeriram chumbinho. Né? Ficou bradicárdico. Por exemplo, a atropina é muito utilizado quando o cara ingere o chumbinho. Tá? Então, pacientes aí envenenados e intoxicados podem evoluir para uma parada. Trombose pulmonar, né, gente? O cara tem um TEP, um tromboembolismo pulmonar. Quantos pacientes morrem por TEP? Atendi um paciente uma vez, eu não me esqueço. O nome dele era Geraldo, tinha 38 anos. Ele chegou no pronto-socorro comigo. Ele teve uma fratura exposta de tíbia porque ele foi andando de moto. Mas não rompeu nenhum vaso importante, enfim. Aí preparamos ele e o ortopedista, depois de umas 2, 3 horas que ele estava conosco, o ortopedista falou, vou levar ele para o centro cirúrgico, que eu vou fazer uma limpeza e vou alinhar isso aqui. Depois que ele foi, depois de uma hora e pouco no centro cirúrgico, o enfermeiro do centro cirúrgico me liga e falou assim, João, você sabe se o acompanhante, a acompanhante do Gilberto, está indo no pronto-socorro? Eu falei, ela não está aí na porta do centro cirúrgico. Não, falou, não. Falou, dá uma olhada aí. Eu falei, por quê? Aconteceu alguma coisa? O Gilberto teve uma parada e morreu. Eu falei, como assim? Conversei com ele aqui, preenchi o histórico, ele não tinha nenhum problema de saúde, um cara saudável. Morreu provavelmente por quê? Por um TEP. O que acontece? Teve uma fratura exposta, um trombo, seja ele um fragmento ósseo, gorduroso, até de sangue, se deslocou, virou um êmbolo, e parou lá no tronco pulmonar, virou um TEP, obstruiu a passagem de sangue, né, das veias pulmonares, do sangue para o coração. Parou, não voltou. Então, a trombose pulmonar, um TEP, pode matar. Quem faz cirurgia, a gente tem que tomar anticoagulante. O que eu já atendi de mulheres que fizeram abdominoplastia, colocaram implante de prótese mamária, e chegaram lá no hospital depois de 4, 5 dias de cirurgia, assim, eu não estou respirando direito. Faz uma tomografia, faz um dímero D, que é um exame de sangue, tá com TEP. Já tem que anticoagular e mandar para UTI, e rezar para desobstruir. TEP mata, causa PCR. As tromboses coronárias, que é a obstrução em alguma artéria coronária. Trombose coronária está relacionado ao infarto. Infarto pode causar? Paciente infartou, pode ter parada? Pode. E o trauma em si, né? Uma pancada, uma contusão, um trauma torácico, um trauma, né, crânioencefálico, um trauma raquimedular. Pode causar uma PCR? Pode. Então, vejam, as causas reversíveis. Isso aqui eu consigo reverter. Os 6Hs e os 6Ts na parada. Tá bom? Então, por que é importante aí? Já está acabando, tá? Assistência de enfermagem durante a PCR. Condições adequadas de atendimento, né? Tanto no intra quanto no extra-hospitalar. Por isso que eu tenho que saber o atendimento do suporte básico, pensando no leigo, fora do hospital. Né, Marcão? E pensando no intra. Porque no intra eu vou usar os dois simultaneamente. Lembra que eu falei? Uhum. Você está usando o básico e o avançado. Dividir a equipe bem treinada é outros 500. Gente, cada um sabe o que tem que fazer e ninguém bate a cabeça. É como a Dani falou. O enfermeiro que sabe lidar na parada, ele conduz a parada sem estresse, sem gritaria, porque ele direciona. E a equipe, às vezes, é tão bem treinada que ninguém precisa falar nada. Enquanto um vai para a punção, o outro vai para a compressão, o outro vai para o carrinho, cada um sabe o que faz. Às vezes você não precisa nem direcionar.
Você só vai acompanhando o processo, porque a equipe já sabe o que faz. E quando precisar, o enfermeiro tem que delegar. Se fulano faz isso, se fulano faz isso, porque senão bate cabeça. Aqui, gente, é só um modelo ideal. Como seria bom a gente ter uma equipe assim, para atender uma parada? Equipe treinada. Imagina, um médico, né, na cabeceira do leito para entubar e dar conduta clínica, mas também ajudar na compressão. Tem médico que fica só dando ordem. Você fala, doutor, calça uma luva aí e vem ajudar na compressão, porque o barato tá louco. Você ficar 1 hora em cima de um paciente, às vezes só 2, 3 para revisar. O enfermeiro, entre o tronco e a cabeça. Isso aqui é só um modelo, tá, gente? Coloca a prancha rígida, compressão torácica, realiza as compressões. 3 técnicos de enfermagem auxiliares, um aí para ambusar o paciente, né? E auxiliar o médico na intubação. O outro fica aí na compressão também, né? No acesso venoso, perdão. E o outro no carrinho de emergência. Certo? Então, isso aqui seria um modelo ideal. Gente, quantas vezes eu atendi parada, eu, um auxiliar, eu e o médico, até chegar ao auxiliar, eu e o auxiliar até chegar do médico. Seria muito bom. Vou ter um enfermeiro, médico e mais 3 auxiliares ou técnicos para ajudar na parada, né? Seria muito bom. Mas não é isso que acontece. Certo? Então, a gente teria que ter aí quanto mais gente treinada e capacitada e orientada pelo enfermeiro, melhor. Né, Marcão? Já atendeu muita parada, Marcão? Bastante, viu, professor? Eu quero bala. Eu falei, não é, mas eu vou te dar. Já atendeu, Dani? Não, professor, cirurgia. Isso aí. Vamos lá. Carrinho de emergência. Gente, o carrinho de emergência, olha só. Eu, quanto enfermeiro e os meus auxiliares e técnicos, eles devem estar preparados e ter a curiosidade de saber o que tem dentro do carrinho. Tem gente que trabalha, às vezes, na unidade, independente se trabalha no PS, na UTI, nas clínicas. O cara nunca abriu o carrinho para ver. Ele fala, não vou abrir não, porque se eu romper o lacre, eu tenho que conferir. Mas se um dia precisar usar o carrinho, ele não sabe nem o que tem na primeira gaveta, na segunda gaveta, na terceira gaveta. É a preguiça. A gente tem que saber o que tem ali, onde está, para ficar mais fácil. Nunca abriu o carrinho. Se tem uma parada e fala, pega a adrenalina, tá na cara, mas ele fica procurando, porque não sabe onde está. Pega um equipo, não sabe que fica, qual gaveta que fica. Pega uma seringa, não sabe. Né? Toda vez que eu retirar alguma coisa do carrinho, fazer a reposição, conferência, tá? E lacrar depois com o carrinho reposto. Porque o que a gente vê no dia a dia, as pessoas utilizarem o carrinho de emergência, eles lacram, e quando você vai utilizar, tá faltando coisa. Não é isso? Não já aconteceu isso? Suzy, já aconteceu com você, Suzy? Infelizmente, viu? Né, Marcão? Dani? Muito. Tem gente que tenta abrir o carrinho sem coisar o lacre. É. Que bom, hein, Suzy, que nunca aconteceu com você. Porque várias vezes fomos abrir o carrinho e tá faltando. Tá faltando medicação. Porque alguém usou e não repôs. E foi lá e lacrou ainda. Né? Bem triste isso aí. Coisa dos preguiçosos. Ah, pegou poucas paradas. É. Precisa pegar umas aí para pegar a mão, né? Aí, você atendeu a parada com sucesso, com todas essas informações, do jeitinho que a gente falou aí. E o suporte avançado, beleza. Ele teve o retorno da circulação espontânea. O coraçãozinho voltou a bater sozinho. Olha que legal. Então, quais são os cuidados imediatos, o pós aí, ressuscitação, quando ele voltou, o coração voltou? Manter esse cara monitorizado, né, multiparâmetros. Fazer reposição de volume de acordo com a prescrição, conforme necessário. Se ele parou em FV ou TV, sem pulso, é muito comum depois o médico deixar uma dose de manutenção de amiodarona. Aí vai colocar a amiodarona em bomba para infundir durante tantas horas, tá? Para evitar que ele evolua para arritmia, né? Para que volte para arritmia de novo, porque esse é um antiarrítmico. Então, o paciente que ele teve uma parada em FV ou TV sem pulso, é comum o médico, depois que ele voltou a bater o coração, deixar uma dose de manutenção em bomba de fusão amiodarona, tá bom? O cara parou
no ventilador mecânico, nos primeiros momentos, sempre deixar em 100% de FiO2, que é a taxa de oxigênio aí, tá? Catéter vesical de demora, catéter nasointeral, conforme rotina da instituição, né? Aí muitas vezes o médico vai pedir uma bateria de exames para ver o que aconteceu, pede eletro, raio-x, exames laboratoriais, conforme a necessidade, conforme aí, né, a suspeita da origem da parada. Tem que anotar, fazer uma anotação de enfermagem, uma evolução também muito bem feita, descrevendo tudo, passo a passo, quantos choques foram aplicados, quais as drogas, qual que é a dosagem. Você tem que colocar, né, a forma mais correta possível, com o maior volume de informações. Como ele E a gente mais perde muito nisso aí, viu, professor? Mas tem que ter, viu? É. Tem que estar nos pés dos auxiliares, porque eles pecam muito. Pecam muito, infelizmente. É. Tem que estar anotado tudo. Como chegou, quem trouxe, a forma, tá? Se já chegou entubado, se não chegou, se veio com 10, se não veio, né? Se foi familiar que trouxe, como que ele se apresentava, tá? E de preferência mandar o cara para a UTI depois, né? Depois o cara às vezes fica no PS público, né? Fica lá dias e dias. O PS vira uma UTI, não é assim? Que é muito comum, gente, já tem algum tempo, isso a nível internacional. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse tipo de procedimento. No pós-PCR, o cara voltou da parada, né, Gi? No pós-PCR, depois que o cara voltou da parada, os estudos mostraram que nas primeiras 48 horas, né, por conta da falta de oxigenação durante a parada, você vê, se o cérebro ficar acima de 5 a 10 minutos sem oxigenação, já tem dano neurológico, pra você ter ideia. Então, na parada, dependendo do tanto de tempo que o cara ficou parado, quanto de oxigênio ficou sem ser ofertado para o cérebro? Muito, né? Aí o que acontece? Essa falta de oxigenação cerebral, além de causar dano neurológico, ela libera algumas toxinas, né? Que são liberadas, que são agressivas para o tecido cerebral. Aí os estudos mostraram que, se no pós-parada você conseguir deixar o indivíduo de 24 a 48 horas em hipotermia, você protege o cérebro de alguns danos neurológicos importantes. Aí eles desenvolveram uma técnica chamada hipotermia terapêutica ou controle direcionado da temperatura. Eu vou mandar um artigo para vocês também como material, para vocês lerem sobre hipotermia terapêutica, só para efeito de curiosidade. Então, nas primeiras 24 a 48 horas no pós-PCR, você infunde soro fisiológico a 4 graus Celsius e controla a temperatura dele entre 32 e 34 graus, certo? Ah, Inel, é verdade, viu, Gi? É verdade, Inel faz muito, né? Porque o cérebro é imaturo ainda da criança, não está desenvolvido. Aí os médicos prescrevem muito, né, na neonatologia. Para o adulto não está tanto. Obrigado pela participação, é verdade. Então, o que é o controle direcionado da temperatura? Só para a gente ver. Anotem aí na apostila de vocês, está 36. Corrijam aí, por favor. Não está 36? Corrijam aí, por favor. Foi um erro aí. Tá? Tá sim. Por gentileza. Então, o que é um controle? Olha lá. A PCR causa cessação abrupta do fluxo sanguíneo, produzindo isquemia dos neurônios. A extensão do dano neurológico depende do grau da hipóxia ao qual o tecido cerebral é submetido, ocorrendo dano permanente depois de 5 a 10 minutos, sem oxigenação. De 10 a 30% de sobreviventes de PCR evoluem para o estado vegetativo. Olha isso. A hipotermia terapêutica resulta na exposição do paciente ao frio intenso, que levam a uma redução da temperatura corpórea abaixo da normalidade. Aí ela faz o quê? Olha lá. A hipotermia, que eu tirei esse conteúdo desse material que eu vou mandar para vocês. Ela reduz o dano isquêmico cerebral, a hipotermia, produzido durante diferentes insultos neurológicos, como trauma, acidentes vasculares, hemorragia e anóxia na parada. Tá? Existem algumas fases para você fazer isso. É só para efeito de curiosidade que eu trouxe, tá? Mas a hipotermia terapêutica, ela pode ser utilizada aí, tá? No pós-PCR,
não é comum se utilizar com adulto na ANEL, é verdade. Obrigado, viu? Então, tenho que, né, oxigenar esse cérebro o mais rápido possível para que depois, né, não tenha dano neurológico, observar se tem algum problema coronário. Então, avaliar todos os 6Hs e 6Ts, né? Será que teve alguma lesão em algum outro órgão-alvo? Tudo isso é importante aí para que a gente tenha sucesso na parada. Tá? Adequar a ventilação, porque ele vai estar no ventilador mecânico, né? Esse paciente pode estar hipotenso, então, muitas vezes, há necessidade no pós-PCR de entrar com vasopressores. Muitas vezes, dependendo do quadro clínico dele, o médico vai pedir, né? Vai ter que entrar com noradrenalina, dopamina, dobutamina. Então, vai depender do que o que causou a parada, tá? O médico pode pedir eletrocardiograma, né? Aqueles exames que eu falei. Se for um infarto, pode pedir vai levar esse cara depois que estabilizar lá para hemodinâmica para, né, reperfundir aí, desobstruir essa artéria, enfim. Tá? Ventilação, sempre 100% de O2 no pós-PCR. Tá? Se ele tiver hipotenso, ele pode infundir volume, como nós falamos, a critério médico, ou com droga vasopressora, uma noradrenalina para aumentar essa PA. Pode optar aí pela hipotermia terapêutica, o controle direcionado da temperatura. Aí ele tem que infundir o soro a 4 graus Celsius. Ah, e uma curiosidade, o controle, gente, de temperatura, quando tem hipotermia terapêutica, o ideal é controlar a temperatura via retal, que a via retal é a temperatura mais fidedigna que existe. Deu para entender? Quando o paciente está sob hipotermia terapêutica, o controle da temperatura via retal. Se tiver hipotenso, as drogas vasoativas. Certo? O conteúdo acabou por hoje. Pergunta que não quer calar. Gostaram da aula, pessoal? Muito. Foi legal? Foi proveitoso? Muito boa. Legal, Sim, né? tava com saudades já. Eu também, viu, Isa? Muita saudade de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo. Estudem esse conteúdo, porque é um conteúdo para a vida de vocês, né? A gente tem que... Você vê que não é que você não saiba, mas às vezes é o detalhe de uma droga, é o detalhe de administração disso, é o detalhe de uma punção, é o detalhe, né? Que às vezes a gente pega, é o detalhe da compressão. Então, o sucesso vai depender diretamente do quê? Deste conjunto sendo bem feito. Desde lá da admissão, do reconhecimento, da atenção que eu tenho que ter com o paciente, de chamar o código azul, enfim, até realizar os procedimentos de suporte básico e avançado. E eles sempre vão ocorrer de forma simultânea. Né? Então tem que saber todos esses detalhes aí. Estudem, leiam. Eu vou disponibilizar no final de semana um material, vou disponibilizar o link da aula, tá? Para quem não pôde assistir. E vou disponibilizar alguns materiais, as diretrizes, uma atividadezinha para vocês fazerem. Eu vou colocar duas atividades, 2 tipos de atendimento, 2 situações, para vocês me entregarem escrito dia 11, tá bom? Lá. Quem não puder ir dia 11, me entrega depois via e-mail. Aí depois eu vou dar um gabarito para vocês de como atender uma parada em cada uma destas situações, com drogas, enfim, né? O que a gente tem que fazer, tá? Então, lembrando que a nossa aula será dia 11, tá? Vamos marcar lá na faculdade, mas eu mando no grupo. Provavelmente às 9 horas no laboratório. Então, levem avental, levem as máscaras de vocês e provavelmente a faculdade vai disponibilizar aquele face shield também, tá? Foi muito bom. Deixa eu parar a gravação aqui.